Olá, alunos, iniciando essa primeira aula aí de regulamento da aviação civil, a gente vai ver aí sobre a OACI, a Organização Internacional da Aviação Civil, né? Nós vamos falar aí de um breve histórico, antecedentes e criação dela, uma visão geral, a responsabilidade aí do Brasil como Estado-membro também, e publicações, normas e recomendações, e vamos falar dos anexos. Bom, Organização da Aviação Civil Internacional, OACI. O breve histórico aqui, pessoal, é só comentar que foi na Primeira Guerra aí que houve um impulso bem maior, né, da aviação. Foi como utilizado aí o avião como arma de combate, então um grande poder ofensivo, e então isso surgiu aí o interesse de modernizar a aviação. E também aí, claro, surge o interesse na aviação comercial logo após essa guerra, tá ok? Então, mas haviam alguns problemas aí que surgiram em decorrência disso, né? Como fazer a aviação comercial funcionar se cada país, né, tinha suas regras, tinha o seu espaço aéreo para como um espaço soberano, né, onde eles mandavam e desmandavam, como fazer isso? Então, olha lá, a soberania dos espaços aéreos e a permissão ou não para sobrevoo de país era um dos problemas. As dificuldades linguísticas aí nas comunicações de cada país também, né, isso sempre, né, é um problema. Aliás, incidentes e acidentes aí acontecem até recentemente em razão de alguns problemas em comunicação. Cartas de navegação também não tinham padronização, formalidades e exigências aleatoriamente estabelecidas por cada país, ou seja, cada país determinava alguma coisa, então não existia uma padronização. Por isso, né, então foi criada a Organização da Aviação Civil Internacional. Tá? Então, devido à internacionalização da aviação civil, os problemas que isso acarretou, algumas nações então uniram-se em convenções para tentar resolver essas diferenças. Então, a primeira convenção aí foi a Convenção de Paris, lá em 1919. Foi a primeira tentativa, lá em 1919, de organizar o transporte aéreo internacional. A criação da Comissão Internacional de Navegação Aérea. Essa foi a SINA, foi o primeiro órgão aí tentando, né, a primeira comissão tentando organizar essa questão toda, esses problemas todos que a gente viu. Então, ela foi o embrião para surgir a Organização da Aviação Civil Internacional, mas não existia ainda, não foi criada aqui, mas ela foi um embrião, tá ok? E também o segundo ponto foi a vitória da vertente britânica em relação à francesa, no sentido de prevalecer a soberania do espaço aéreo de cada país, porém tendo regulamentos internacionais, né, questões definidas internacionalmente, né, para que os países membros obedecessem. Então, a vertente francesa, ela dizia que deveria ser liberdade absoluta, né, poder todos os países entrar e sair à vontade, mas a britânica não, ela determinava essa soberania. A Convenção de Varsóvia, então, de 1929, ela foi importante mais para tratar da questão das responsabilidades das empresas transportadoras, ou seja, indenizações quanto a danos pessoais, mortes, quem que seria responsável pelo quê. Então ela é um pouco menos importante, né, 10 anos depois, mas ela trouxe essa questão aí relevante das responsabilidades das empresas transportadoras. E aí, por fim, a Convenção de Chicago, que foi realmente a mais importante de todas. Essa está até em vermelho aí para chamar a atenção, né? Ela foi em 1944, a mais importante das convenções. Ela também foi conhecida como Conferência Internacional de Aviação Civil. Foi por convocação dos Estados Unidos e propiciou um encontro aí de 54 países para discutir todos aqueles problemas que a gente veio comentando aí no início. O encontro foi realizado em Chicago, então por isso o nome da convenção, e ocorreu lá entre os dias 1º de novembro e 7 de dezembro de 44. Visou também tomar providências aí para o imediato estabelecimento de rotas e serviços internacionais. Por quê? Porque em 1944 a gente estava lá próximo do final da Segunda Guerra Mundial, então ela também teve esse objetivo de começar o estabelecimento imediatamente. Concorrência internacional, a questão do desenvolvimento de aeronaves e melhoria de segurança para transporte comercial,
né? Então, todas essas informações foram importantes. Dois aspectos, e aí apêndices, né, foram relevantes e se destacaram na conferência. Primeiro, o aspecto técnico, o segundo, o econômico. O técnico tratou-se aí da rapidez, ordem, eficiência e segurança para que as pessoas pudessem voar bastante, né? E o econômico, que procurou aí harmonizar o mercado econômico da aviação por intermédio de acordos bilaterais que disciplinam a exploração comercial com trocas de direitos entre os países. Então, a questão técnica e econômica. Técnica envolvendo segurança, regulamentações, padrões, e o econômico, a questão da regulação de mercado, né? Como que faria isso mundialmente. Então, olha lá, o que é importante daqui, né? Essa foto da reunião é que a Convenção de Chicago que deu origem ao ACI, ou também chamado de ICAO, né? Em inglês, International Civil Aviation Organization, ok? Então, o ACI, Organização da Aviação Civil Internacional, em inglês, ICAO. Apesar de ter sido idealizada em Chicago em 44 a OACI, ela só foi formalmente, então, estabelecida em 47. Então, lá só 3 anos depois, e já ao final da Segunda Guerra Mundial, que a gente teve, então, ela como status de agência especializada da ONU, a Organização das Nações Unidas. Então, ela ficou ligada ao Conselho Econômico e Social. Okay? Em 47, então, que foi realmente, né, formalmente criada a Organização da Aviação Civil Internacional. Diferentemente das instituições que a precederam, né, lá como a SINA, ela é um órgão internacional permanente, isso é muito importante, tá? É lá que emanam as normas e recomendações pertinentes à aviação civil internacional. O Brasil é membro, então, aqui no Brasil a gente respeita, né, todas as normas e recomendações da OACI. Eles mantêm uma vigilância diária, né, sobre os problemas relacionados aí ao transporte aéreo internacional. Sua sede fica lá em Montreal, no Canadá, tá aí a fotinho da sede, né, da OACI, mas ela possui escritórios regionais para atender os Estados-membros e manter ligação com os demais estados não aderentes à organização também. A OACI, então, adota 4 idiomas oficiais em suas publicações, não tem o português, o mais próximo e mais simples para nós seria o espanhol, né? Então, elas publicam em inglês, francês, espanhol e russo. A OACI dividiu o mundo em regiões de navegação aérea para facilitar o estudo de problemas similares e sua localização, ou seja, dividiu em regiões para facilitar, porque cada região teria ali alguns problemas específicos, talvez uma com neve, com mais problemas em relação ao frio e neve, congelamento, e outras com muito calor, por exemplo, e aí problemas advindo disso, com aves, então ela dividiu em regiões para facilitar as determinações, às vezes ela faz regionalmente, né, específico para determinada região, procedimentos padrões para determinada região para garantir a segurança. Os objetivos e atribuições da Organização da Aviação Civil Internacional. A OACI é a agência especializada, então, das Nações Unidas, responsável pelo quê? Promoção do desenvolvimento seguro e ordenado da aviação civil mundial, por meio de estabelecimento de normas e regulamentos necessários para segurança, eficiência e regularidades aéreas, bem como para a proteção ambiental da aviação. Essa fonte aí, né, retirada da ANAC. Os objetivos de criação da Organização da Aviação Civil Internacional, então, foi o quê? Assegurar a cooperação internacional de modo que haja um desenvolvimento seguro e ordenado de todos os aspectos da aeronáutica civil no mundo. Pessoal, detalhe, essas convenções, elas tiveram como objetivo também principal o seguinte: evitar uma guerra, de novo, né, com relação à invasão de espaço aéreo, problemas nesse sentido. Então, essas convenções foram importantes para que se evitasse uma guerra. Elas tiveram esse objetivo aí, de fundo foi esse. Mas está ali, assegurar cooperação internacional, funcionar permanentemente, mantendo vigília diária sobre os problemas relacionados ao transporte aéreo internacional, estimular o desenvolvimento de aerovias, aeroportos, facilidades, a navegação aérea, a aviação internacional,
satisfazer a necessidade dos povos no tocante ao transporte aéreo seguro, assegurar os direitos dos estados contratantes para que sejam plenamente respeitados, que todos tenham oportunidade igual de operar empresas aéreas internacionais. Então, essa questão também para evitar problemas aí de discussões mundiais e problemas entre os países. Evitar discriminação entre os estados, fomentar de modo geral o desenvolvimento de todos os aspectos aí da aviação, da aeronáutica civil internacional e evitar desperdício de recursos econômicos causados por competição ruidosa. Bom, a estrutura da OACI é dividida em Conselho e Assembleia. O Conselho é formado por 33 membros, que são eleitos de 3 em 3 anos, entre os países membros, que são atualmente 191 países, e a Assembleia é o órgão máximo, é a reunião dos 190 países membros da Organização da Aviação Civil Internacional. Ele é constituído, então, por todos os estados, o total é 191, as reuniões ocorrem no mínimo a cada 3 anos e são convocadas pelo Conselho. Então, as reuniões ordinárias geralmente são para eleger o Conselho e tratar de alguns assuntos talvez mais relevantes. Então, de 3 em 3 anos é essa reunião ordinária, mas extraordinariamente ela pode ser convocada a qualquer momento. Qual é a responsabilidade do Brasil como Estado-membro? Como membro fundador da OACI, o Brasil tem participado ativamente das discussões e elaboração das normas e recomendações técnicas emitidas lá pela OACI. Eleito sucessivamente como membro do Grupo 1, é um dos grupos mais importantes aí do Conselho, tá? O Brasil dispõe de uma delegação permanente junto lá ao Conselho da OACI. Ela é subordinada ao Ministério das Relações Exteriores e assessorada tecnicamente pela ANAC e pelo Comando Aeronáutico, os dois trabalham junto. O nome dessa comissão é CERNAI, Comissão de Estudos Relativos à Navegação Aérea Internacional. O CERNAI, então ela ali junta a ANAC, o Comando da Aeronáutica, e ele está subordinado ao Ministério das Relações Exteriores. O Comando da Aeronáutica está subordinado ao Ministério da Defesa e a ANAC, na verdade, ele não tem uma subordinação, vamos dizer assim, ela está ligada diretamente ao gabinete da presidência, mas aqui no Conselho, no CERNAI, eles estão ligados aí ao Ministério das Relações Exteriores. Essa delegação faz a intermediação entre o governo brasileiro e a OACI. No Brasil, a Convenção de Chicago, ela começou a valer mesmo, de verdade, formalmente, foi lá em 1946. Olha lá, a Convenção de Chicago, ela foi promulgada, ou seja, ratificada aqui no Brasil por meio de um decreto, 21.713 de 1946. As publicações da OACI. Na OACI ou ICAO, então, que a gente já viu, devido aos estudos permanentes acerca dos problemas da aviação civil, foram sendo criados anexos, também conhecidos como SARPs, tá? Isso em inglês, sigla em inglês que está na apostila de vocês, para atualizar e padronizar matérias relacionadas. Então, basicamente, são 3 os tipos de publicação da OACI: os PANs, os SUPs e os anexos ou SARPs. Os PANs, eles são procedimentos para o serviço de navegação aérea, específico para navegação. Os SUPs, eles são procedimentos regionalizados. Aquilo que eu falei, uma região tem uma determinada especificidade. Então, se emite um SUP, um procedimento suplementar lá para aquela região específica, contendo especificação aplicável a dada região de navegação aérea em virtude de condições locais. Já os anexos ou SARPs, eles são normas e práticas recomendadas pela organização. Atualmente a gente tem 19 anexos, eram 18 até recentemente. Passamos aí a ter 19 anexos, ok? Então, licença de pessoal, o anexo 1, o anexo 2, regras do ar, isso é importante, tá, pessoal? Importante vocês terem em mente aqui os anexos, saber o que cada um trata. Olha só, então precisa memorizar. Vamos lá, licença de pessoal, então, é o anexo 1, regras do ar, aerovias e tudo mais, serviços meteorológicos para navegação aérea, cartas aeronáuticas, unidades de medida, operações de aeronaves, o 7, então, marca de nacionalidade e matrícula de aeronave, o 8, a aeronavegabilidade, o 9, facilitação,
O 10, telecomunicações aeronáuticas. O 11, então, serviço de tráfego aéreo. Busca e salvamento é o 12. 13, investigações de acidentes e incidentes da aviação. 14, aeródromos. Serviço de informações aeronáuticas é o 15. O 16, proteção do meio ambiente. 17, então, segurança, né, atos de interferência ilícita. Transporte de carga perigosa. O 19, a questão da operacionalidade, tá? Então, aí o 19 foi o mais recente de todos que surgiram, tá ok? Então, essa primeira aula seria isso. Aguardo vocês, então, para a segunda aula.